Nós estamos aqui hoje com o jornalista Rogério Medeiros, que comigo trabalha na editoria de política do Século Diário, e nós vamos conversar sobre esse novo cenário da política capixaba. Rogério, como é que você vê esse novo cenário? Não, veja, aí tem que falar um pouco, porque que a gente acertou, porque a gente podia ter errado também, né? Tá. Porque para nós que fazemos política, a gente tem que fazer prognóstico. Podia, se Casagrande, por exemplo, não ganhar no primeiro turno, a gente tinha errado, mas o leitor precisa do prognóstico que nós temos obrigação de fazer e poder perder. Felizmente, o Casagrande ganhou no primeiro turno, a eleição do senador foi a surpresa que nós anunciamos, que o embate estava ali, que Magno estava em perigo, que Ricardo Ferraz estava em perigo, a gente fez isso, então nós estamos bem nisso. O que eu acho é o resultado desse processo eleitoral. Vamos ver, o Paulo Artung, por exemplo, qual o resultado? Parece que não está bom para o Paulo, né? O Paulo perdeu o único homem que ele tinha da confiança dele, que ele banca toda vez, que é o Lelo Coimbra. O Lelo não teve 45 mil votos, não entrou. Quer dizer, uma perda do Paulo. Em compensação, esse Contarato, quem jogou o Contarato no circuito foi o Paulo. O Paulo jogou falando e anunciou o Contarato, que entrou pela rede, e a perspectiva dele até então não tinha essa exuberância do resultado, não é? Então ele jogou o Contarato. Claro que o Contarato atraiu outras forças com o tema. Quem jogou foi o Paulo. O Paulo jogou, botou ele na frente. Claro que o Paulo também queria puxar o Ricardo Ferraz, o Contarato puxar o Ricardo Ferraz, o Ricardo Ferraz ficou pelo caminho. Mas ninguém garante que o Contarato seja fiel ao Paulo, porque ele não é do Paulo. Ele pode ter recebido a ajuda do Paulo, o empurrão do Paulo, mas ele não é do Paulo. Como não é também do Aldifax, que é o partido dele, o presidente estadual do Partido da Rede, que praticamente aqui no Espírito Santo acabou, né? Não, acabou no Brasil todo, no Brasil, a Rede não, né? Acabou. Aliás, o Contarato, com o tempo, ele vai ter que arrumar outro partido. Exatamente. Que não é a Rede, como também o próprio prefeito, o atual presidente, não é? Que o Aldifo também vai ter que arrumar outro partido. Não deu para ele. Aliás, ele foi mal. Muito mal. Muito mal. Muito mal. Quis empurrar Roberto Caro, quem empurrar isso foi mal. Na Assembleia Legislativa, ele conseguiu eleger, mas não totalmente com a força dele, o Bruno Lamas, né? Porque o Roberto e o Guto Lorenzoni também não se elegeram, que eram apadrinhados dele. Agora, tá bom. Agora você tem que ter noção de uma coisa. A era Paulo Artung foi. Sim. Foi. Até o Paulo Artung, pela forma com que ele saiu do processo político, ele saiu dizendo isso, que ele não disputaria mais a eleição na vida dele. Ele saiu do processo político. Que ajuda a mostrar que a era Paulo Artung está substituída pela era Renato Casagrande. Agora, Renato é o quê? É um homem de reeleição, eu não sei. Não sei se Renato é um homem de reeleição, porque o Renato encheu de promessa nessa campanha. Verdade. Ele vai resolver o problema do Espírito Santo todo, eu não sei como é que ele vai conduzir esse processo. E ele tem 18 partidos para acomodar. Também tem esse problema, ele tem partido demais. Então, nós estamos na era Paulo Artung, na era Renato Casagrande. Então, o Renato vai aonde? Aí eu pergunto para você, onde vai o Renato? E o Renato, ele tem muita semelhança com o Paulo Artung, na realidade. Eles vêm da mesma origem, né? Que é a forte ligação com o mundo empresarial, né? Está aí a ONG Espírito Santo em Ação. Há uma profunda ligação entre Renato e Paulo Artung, inclusive desde o primeiro mandato de Renato Casagrande. E como você falou, ele tem 18 partidos para acomodar. Ele fez muitas promessas. Ele é homem de reeleição, não, é uma incógnita que vai ficar aí, que só o tempo dirá. Agora, há uma coisa que vai pesar muito, Rogério, eu não sei se você concorda, que é a formação da nova Assembleia Legislativa, né? Que o Renato Casagrande tem alguma coisa, mas ele não fez lá muita coisa. Há na Assembleia Legislativa um conservadorismo,
um militarismo, muitos militares que não pertencem a ninguém, nem a Paulo principalmente, nem a Renato Casagrande. Como é que você vê isso aí? Olha, a Assembleia é outra. A Assembleia é outra. O que até é prejudicial ao Paulo. Você vê que Exatamente. Essa Assembleia que tem aí não tem nenhuma identidade Nada. do Paulo. Então você vê que o Paulo se afunda mais um pouco nessa história. O Renato vai ter que lidar com a Assembleia que ele mal conhece. Exatamente. E esses policiais que estão aí, esses policiais vão dar trabalho. É tudo gente nova. De 30 deputados, 15 saíram por aí. Entende? Então, como é que vai lidar essa Assembleia? Ninguém sabe. O que tem mais é policial ali que se elegeu. É uma coisa nova? É uma coisa nova. Saber lidar com ela? Não sei, porque tem muito cristão novo e esses caras vão dar trabalho. Tem cristão novo, mas tem gente que sabe o que quer e o que vai fazer ali. Vai dar trabalho. Então, nós estamos aí. E você tem que olhar um pouco para frente. Na hora que o Paulo se despede e entra uma nova era, que é a era Renato Casagrande, com 18 partidos para fazer as acomodações. Que não vai ser fácil, né? Como é que isso vai se dar? Então, pergunto isso para você, como é que isso vai se dar? Você, por exemplo, viu o Renato falando aí numa condição do partido dele apoiar o Bolsonaro, né? Ele me disse que não é uma posição pessoal, individual, porque isso vai depender da correlação de forças que vai se formar depois da definição no segundo turno de vários estados, que poderá levar o PSDB a apoiar o Bolsonaro. Mas acho muito difícil o PSDB negar suas raízes socialistas para apoiar o Bolsonaro. Tá certo. Aqui, só para completar o meu raciocínio, aqui no estado já perdeu o Bolsonaro, eu estou falando do Bolsonaro, um grande incentivador e estimulador da sua candidatura, que é o senador Magno Malta, né, que é senador só durante mais 2 meses, felizmente, para o Espírito Santo e para o Brasil. Né? Não, o Magno, a derrota do Magno é uma derrota pesada, porque ele perde a eleição com Bolsonaro do lado dele, o cara que elegeu um monte de gente, ele não conseguiu se eleger. Esse é um episódio que marca o destino do Magno. Quer dizer, todo mundo que o Bolsonaro botou a mão ganhou a eleição, botou nele não, apareceu com ele, dizendo que era o candidato dele e ele perdeu a eleição. Inclusive a vice. É um fenômeno. Um fenômeno enorme isso, que o Magno deve fazer, deve tentar corrigir isso e não vai conseguir corrigir mais. Porque essa derrota foi uma coisa que... Acachapante, né? Essa derrota dele é uma derrota, cara, que ele não tem como justificar. Quem foi ruim de voto não foi ele, porque ele estava na companhia do Bolsonaro. Então, foi ele. Ele tem... Quer dizer, eu acho que ele não tem mais como vir à tona. Embora em política a gente não possa fazer essas afirmações, eu não sei como é que ele vai resolver a vida dele. Mas o Magno foi pego bravo. Outra coisa aconteceu também com o Ricardo Ferraz. Porque o Ricardo Ferraz, ele estava onde? Ele estava com o Renato Casagrande. E o Paulo entrou para ver se resgatava ele. E ele perdeu. Quer dizer, como é que você conta? Quer dizer, o Ricardo também vai ter dificuldade de voltar à vida política. Entende? Então, aconteceram coisas no Espírito Santo que mudaram a feição da política do Espírito Santo. Elimina Ricardo Ferraz, elimina Magno Malta e aí vê que tem outra coisa nesse cenário. Tem uma Assembleia aqui, ninguém sabe com esses 15 que entraram, qual é o caminho dela. Então, meu amigo, o Espírito Santo agora volta a um processo que, para mim, é importantíssimo. Volta ao processo democrático, que nós passamos todo esse período, o Paulo
dizendo Correto. quem era que ia ser deputado estadual, Correto. quem era que ia ser deputado Correto. federal. Agora ele não está mais, ele está Correto. fora. Ele está fora do processo. Existem forças independentes que têm cada um o seu caminho, a sua marca, o seu nicho de atuação, né? Por exemplo, voltando à Serra, o prefeito, ele vai ficar Na rede? É difícil. Ele tomou um ferro danado, ele vai ficar na rede. É isso, então. E agora, para nós, é sentar e começar a escrever sobre essas coisas. Exatamente. Rogério, eu queria voltar aqui ao Magno, porque foi um personagem que ficou aí durante tantos anos. Então, eu acho que a derrota dele, o eleitor, principalmente o público evangélico, chamado público evangélico, que lhe dava sustentação, cansou daquele discurso de defensor da família e dos bons costumes, essa coisa toda, que o sustentava lá na CPI dos maus tratos no Congresso. Mas era um discurso falso, um discurso marqueteiro, não tinha consistência. Não é? Então o eleitor começa a ver isso, e as redes sociais têm um papel fundamental nisso aí. Também fica para nós uma ideia muito interessante. Você vê que os políticos conhecidos tomaram ferro. Exatamente. Tomaram ferro. Vamos contar? Não. César Colnago. César Colnago teve 24 mil votos. Pois é. Lélio Coimbra. Esse teve 45. Quem mais? Marcos Vicente. Não podemos esquecer Marcos Vicente. O homem da CBF. Não, o Marcos Vicente foi um poder econômico muito forte. E o poder econômico, muito né? forte, junto com o da Vitória, foram dois poderes econômicos. Exatamente. Muito fortes no processo Exatamente. eleitoral. E esse aí tomou uma bordoada muito forte. Enfim, Ricardo Ferraz. Enfim, isso demonstrou que o eleitorado, quando via a cara do político, disse, não, esse já é político, não votou nele. Embora com um discurso aparentemente novo, dizendo que era novo e tal, mas não tinha nada de novo. Você tem um caso aí que todo mundo apostava que poderia estar sendo eleito. Abrício Bragato não teve, não conseguiu. Quer dizer, houve uma recusa a quem estava na vida política. Exatamente. E agora é uma nova vida. O eleitor quer mudança, o eleitor quer o novo. Né? Ele quis eliminar. E que provavelmente não virá ainda dessa vez. Aí você vê para frente, nós vamos ter para frente políticos que vão se encarregar de disputar a eleição de governador depois do Renato Casagrande. Até com o próprio Renato. Aí você está vendo quem são esses políticos que vão disputar. Aí você eliminou alguns já. E você lembra aí, já que você está falando em disputar governo, é bom lembrar da Rose de Freitas. Rapaz, não é? A Rose de Freitas, e aí? Não, veja o seguinte, 3 senadores que o Espírito Santo tomaram ferro. A Rose, como é que a Rose vai exercer o mandato dela agora? Quer dizer, o Ricardo saiu, o Magno saiu, a Rose fica. Tem mais condição de eleger mandato nenhum. Não tem. Quer dizer, ela teve uma derrota, sabe, injustificável para quem era uma senadora da República. Ela vai sentar numa cadeira, mas o voto dela agora vai ser bem menor que o voto de todo mundo. Bem menor. Vamos esperar, vamos acompanhar agora o que vem por aí. O que virá pela frente, né? Virá pela frente. O momento político é este. Agora vamos esperar, como o Rogério acabou de falar, o que virá. O que nos espera daqui para frente com o Renato Casagrande aí. Ontem eu perguntei a ele, já está pensando em formar secretariado? Ele, não se trata disso, ainda não e tal. Então é esperar o segundo turno no dia 28 e ver também o que é que acontece no restante do país. Até a próxima.